Boa noite. Agora sim. Tá de mal de mim o microfone. Irmãos, boa noite a todos. Graça e paz da parte do nosso Deus. Para mim é uma honra grande poder estar aqui, para a gente poder cantar louvores ao Senhor, adorar, ouvir uma palavra de esperança, né, aos nossos corações. Queria convidar todos a ficar de pé, ficarem de pé, porque hoje é uma data especial. Hoje é uma data muito especial. Que data é hoje? — 7 de setembro. Mas a irmã Andréia falou um negócio certo. Também é aniversário da igreja, foi ontem. Ontem a igreja fez aniversário e hoje é o dia da independência do nosso país. O dia que a nação comemora 200 anos de independência, 200 anos de liberdade, 200 anos que ela tem um governo que é dela, independente qual seja, quem seja, mas é um governo dela. E isso é importante para nós. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. No versículo 1, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então vamos agora nesse momento orar pela nossa nação, orar pela nossa igreja que está fazendo aniversário, orar pela nossa nação que está fazendo aniversário de independência. Hoje é dia de todos os brasileiros, dia de nós orarmos por aqueles que estão em eminência, seja no governo federal, seja no governo estadual, seja no governo municipal, sejam aqueles que fazem as leis, que conferem, que olham para as leis, sejam para aqueles que são policiais, aqueles que são autoridades, para que nós tenhamos uma vida sossegada, porque isso é bom diante de Deus. Vamos orar a Deus agora. Senhor Todo-Poderoso, nós adoramos, bendizemos, glorificamos o Teu nome, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de adoração, Pai, digno de exaltação, digno de louvor, de honra. Exaltado seja o Teu nome. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Obrigado, ó Deus, por mais um ano de vida dessa igreja, ó Deus, nesta localidade, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque está aqui há mais de 100 anos pregando a palavra de Deus, adorando o Teu nome, ó Deus, tirando almas do inferno, ó Pai. Muito obrigado, ó Deus. E nós temos certeza que essa porta ficará aberta até o dia da volta do Senhor, porque as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. Te pedimos agora, Deus, pela nossa nação, que o Senhor possa abençoar a nossa nação, que nós possamos continuar tendo liberdade nessa nação de falar, de cultuar, de pregar o Teu Evangelho, que o Teu povo viva bem em paz aqui, ó Deus, que aqueles que estão em eminência possam ser direcionados por Ti, para que nós tenhamos uma vida sossegada, Senhor, próspera, meu Deus. Abençoe o nosso país, Senhor. Repreende a violência, a maldade. Prospera, ó Deus, a economia. Prospera, ó Deus, a saúde nessa nação. A paz e o Teu Evangelho, ó Pai, nessa nação. Porque a única coisa que pode curar de fato uma nação é a palavra do Senhor, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus nós te oramos, ó Deus. Amém. Vamos exaltar o nome do nosso Deus, cantando que Ele é exaltado. O Senhor é exaltado. O Senhor é digno de adoração, de louvor, de honra, de exaltação, de glorificação. Não há outro Deus em todo o universo como o nosso Deus. Não existe.
porque Ele é supremo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é eterno, todo poderoso, amém? Vamos adorar o Senhor. Exaltado nos céus, exaltado na terra, só o Senhor é Deus. Louvemos ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. Cristo é o Rei, e Ele vem nos buscar. Jesus vem sem demora, e nós cantaremos no céu, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, acima de todo anjo, todo principado, todo poder. Ele é Deus. Maravilhoso Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor.
Hosana, Hosana. A igreja. Porque só Ele é Deus. Hosana ao Rei nas alturas, aquele que morreu por nossos pecados. E se estamos aqui hoje, é porque Ele se entregou por nós. Estávamos separados, éramos indignos, mas o sangue de Jesus nos torna dignos, nos reconcilia. E todo aquele que confessar o nome do Senhor será salvo, porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para libertar cativos, curar doenças, ressuscitar mortos. O nome de Jesus tem poder para salvar o homem do inferno, da morte. Que a morte no corpo é uma morte passageira, mas existe uma outra morte, a morte espiritual, a segunda morte. E só o nome de Jesus, só Jesus pode nos salvar, porque derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu quero dizer para você, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus pode libertar da doença, pode libertar dos cativeiros de Satanás, pode libertar do desemprego, pode te salvar. Talvez você não dorme à noite, talvez você está incomodado com alguma coisa, com o pós-vir. O nome de Jesus te dá certeza de salvação, amém? Nós vamos adorar o Senhor, adorar o nome de Jesus. Você pode trazer seu dízimo, sua oferta aqui na frente, ficar aqui para a gente orar por você, trazer o alimento, se você trouxe, colocar ali para nós abençoarmos aqueles que precisam. Vamos adorar o nome do nosso Deus. O nome de Jesus. O nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais. Vamos parar aqui. Nós erramos. Mas vamos voltar de novo. Ao vivo é assim mesmo. Vamos adorar o nome do nosso Deus. O nome de Jesus. Vai lá, irmão. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. O nome de Jesus sara os feridos. O nome de Jesus, feridos. Nome mais santo, nome mais puro, nome bendito, é
não sei como você entrou aqui essa noite. Talvez você entrou aqui cativo por uma doença, espiritualmente. Eu quero dizer para você que o nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus é libertador. Feche os seus olhos agora. Eleve a tua mente aquilo que está te incomodando, aquilo que está te prendendo, aquilo que está te perturbando. A esperança no nome de Jesus. E em nome de Jesus você vai sair daqui liberto. Em nome de Jesus você vai sair daqui curado. Em nome de Jesus você vai sair daqui salvo. Se você confessar o nome de Jesus. O nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai. Cura as nossas feridas, Senhor. Liberta a nossa alma, Senhor. Se alguém entrou aqui, ó Deus, cativo, ó Deus, que o teu nome, ó Deus, agora liberta em nome de Jesus, Pai. Que o teu poder, que o teu sangue liberta em nome de Jesus. Se alguém entrou enfermo, ó Pai, dá cura, Pai, em nome de Jesus. Se alguém entrou com dúvida, ó Pai, aumente a fé em nome de Jesus. Mas que essa noite seja a noite de cura, libertação, salvação, pelo teu nome, pelo nome de Jesus, Pai. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado por nos abençoar, por termos, ó Deus, como contribuir. Se temos é porque o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, no nome de Jesus. Vamos continuar adorando nosso Deus. Grande é o Senhor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Adorado é o teu nome, Senhor. Glorificado é o teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Que o Senhor possa, Deus, continuar falando aos nossos corações. Que o Senhor possa, Deus, mover o teu Espírito neste local. Que haja cura e salvação nessa noite, ó Deus, pela manifestação do teu poder. Porque o Senhor é grande, é poderoso, é maravilhoso e é eterno. Em nome de Jesus. Amém. Passar a palavra para o pastor. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja abundante em sua vida, amém? Queridos, é um prazer ter você aqui conosco. Nós temos algumas pessoas que nos visitam, alguns irmãos que estão distantes um pouquinho, mas também estão presentes aqui hoje. É um prazer ter todos vocês aqui. Vamos dizer aos nossos visitantes aquilo que a gente sempre diz aqui: sejam mais uma vez? Opa, mais uma vez, agora mais bonito. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. Então é um prazer ter vocês aqui com a gente, o nosso prefeito também presente. Que Deus continue abençoando você, a sua família, a sua gestão. Que Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um. Bom, queridos, nessa noite nós temos uma visitante em especial, a missionária Roberta. Pode estar chegando. O seu esposo, suas duas filhinhas. Ela tem uma mensagem de Deus aos nossos corações. Aquilo que Deus fez na vida dela, eu ainda não ouvi, mas a indicação que eu tive do pastor Luciano ali, e eu nem quis olhar, porque comentando com ele até hoje à tarde, assim, é bom que aí você vai ser surpreendido com aquilo que Deus já fez e vai fazer hoje através da vida dela. Vamos colocar em pé, vamos estar orando, pedir ao Senhor que Deus esteja usando a serva dele. Pai, graças te damos por mais esse dia de vida. Graças te damos, Pai, pela vida da tua serva. Ó Pai, que o Senhor fez na vida dela e sabemos que o Senhor quer fazer na vida de todos, Pai. Ó Pai, que o Senhor use a tua serva como instrumento nas tuas mãos, como vaso nas tuas mãos, Pai. Que teu Espírito Santo, a pessoa mais importante neste lugar, que possa usá-la e que possa tocar e falar a cada coração. Use, Pai, a tua serva como canal do teu fluir. É o que eu lhe peço, Pai, no nome precioso de Jesus, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Graça e paz, igreja. Amém? Bom, vou me apresentar. Falei com o pastor que eu já quero agradecer, porque ele não me conhece, não conhece a minha família. Lá na igreja do pastor Luciano, eu fui através de um irmão que fez pós-graduação comigo no Seminário do Sul, lá no Rio, e eu falei que a culpa era dele, se desse alguma coisa de errado. Agora, se der errado aqui, é do pastor Luciano. Bom, meu nome é Roberta, eu sou casada... Obrigada, meu irmão. Eu sou casada com o Fabrício, acho que ele já saiu com a Sara, que já deve ter começado a reclamar. Essa hora é mais difícil, né? Sou mãe da Radassa, mãe da Sara,
Eu acabei de ter uma bebezinha, ela está com 1 mês e 1 semana. Nós viemos do Rio de Janeiro para cá. Somos membros da primeira igreja batista renovada no Gradim, ovelha do pastor Eduardo Pacífico. Ele manda um abraço para toda a igreja. E nós somos missionários, ficamos o ano de 2019 no Paraguai. Fomos para lá para ajudar na reestruturação de uma igreja lá. O pastor tinha falecido. Um casal de pastores lá da igreja foi para lá assumir. E nós fomos juntos como uma equipe para poder ajudar na restauração da igreja. De lá, nós fomos para São Paulo para fazer um curso na Igreja Batista da cidade. Ficamos de janeiro até março, quando nós fomos acometidos pela pandemia do Covid-19, tivemos que retornar para nossa casa. Aí eu brinco falando, né? Já que a gente estava em casa, a pandemia veio, não tinha nada para fazer, nós escrevemos um livro e fizemos um filho, para aproveitar o tempo, não ser um tempo perdido, não é verdade? E eu quero compartilhar desses livros com vocês. Acho que está aqui atrás, né, amor? Está lá atrás. Tá lá atrás. A gente trouxe 3 livros. Esse livro aqui eu escrevi no Paraguai. É o livro do meu testemunho. Não vou contar, porque eu vou contar agora, senão não tem graça. Aqui está mais completo. O nome do livro é Cansei de Lutar. E Agora? É um livro que conta a minha história, a história do meu testemunho. É um livro bem evangelístico, né? Se você deseja alcançar alguém que vai passar por todas essas dificuldades que eu passei. O nome desse outro livro aqui é da minha cunhada, da irmã do Fabrício. A Vida Depois que Não se Morre. É isso mesmo, tá? A vida depois que não se morre. Ela teve um câncer que para a medicina era incurável, mas para o nosso Deus, que é todo-poderoso, ela ficou curada e ela conta a história dela aqui. Ela nos deu o direito do livro, porque sabe que nós somos missionários. Esses 2 livretos aqui estão no valor de R$20. E a gente trouxe um devocional, que foi o livro que a gente escreveu na pandemia. Inclusive, quando a gente estava tendo que terminar para mandar para a editora, a gente estava com Covid. Com Covid-19. Ele é assim, é um livro para um ano inteiro, são 365 dias, tem a data, o título, um versículo bíblico, a contextualização bíblica, a aplicação pessoal e um espacinho para anotação. O nome dele é Identidade e Destino. Eu acredito que quem sabe quem tem certeza para onde vai, porque Cristo ele nos deu uma identidade. Amém? Tá no valor, ele é capa dura, só tem capa dura, né, amor? Está no valor de R$40, tá? Aqui, amor, pega aí para não ficar. Vamos ao que interessa? Já fiz o merchan. Nós temos o Ministério de Pregação da Palavra, que se chama Ministério OR. Então, quem adquirir o livro vai ver uma lâmpadazinha lá. Quem quiser seguir a gente na rede social, tem meu testemunho no YouTube, tem fala com a gente no Instagram, se quiser alguma coisa, é só adicionar a gente. Você pode abrir no Evangelho de de Marcos, capítulo 9. No Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículo 17. Amém ou misericórdia? Já está ali. Não, está não. Pensei que tivesse sido, mas é a música. Marcos capítulo 9, versículo 17. Amém ou misericórdia? Amém. Vou fazer perguntas, vocês respondem, tá, gente? Me deixa aqui falando sozinha, não. Diz assim a palavra do Senhor. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Deus amado, em nome de Jesus, Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor Deus, de estar aqui ministrando na primeira igreja batista em João Neiva. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor possa cumprir o teu propósito nessa noite. Toma, Pai, o coração dos meus irmãos, Pai, que eles se tornem, Pai, terra fértil para receber da semente que é a tua palavra, que essa semente possa germinar e possa dar frutos e frutos que permaneçam para a glória do teu santo nome, Deus.
Deus, em nome de Jesus, eu te entrego a minha vida. Me usa como canal e que eu não fale nada, absolutamente nada que seja contrário à tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes de eu iniciar meu testemunho, eu só quero falar algo com você. Eu costumo dizer que meu testemunho, ele traz uma palavra de esperança para a gente. Mas quem transforma, salva, restaura é a palavra do Senhor, amém? E na palavra do Senhor diz assim: um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, jogam no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Queridos, quantos aqui já pediram alguma coisa para Deus e essa coisa não aconteceu? Só lá em casa? Quantos aqui foram até homens e mulheres de Deus, foram lá, pediram para orar, intercessores, para clamarem, pastor, líderes, pediram para estar lá, intercedendo junto com vocês, orando junto com vocês, e mesmo assim, não aconteceu? Amém? Quantos de nós, queridos, já oramos, já dobramos os nossos joelhos, já clamamos e as nossas orações não foram respondidas? E por isso, muitas vezes, nós passamos a desacreditar que o milagre é possível. Eu acredito que eu não tenho sido a única. Acredito muito nisso. Esse pai aqui, aconteceu algo muito interessante com ele. Ele foi até Jesus, o seu filho passava por uma dificuldade muito grande, né? E ele foi até Jesus e diz assim: Jesus, eu trouxe aqui o meu filho e tem um espírito que impede ele de falar. Eu já levei o meu filho até os teus discípulos, mas nada aconteceu. É o que acontece muitas vezes com a gente. A gente leva a nossa causa diante de Deus, diante de homens e mulheres, mas aquilo não acontece. Só que esse pai, ele não desistiu da causa dele, que era ajudar o seu filho. Querido, eu vim aqui nessa noite para te dizer algo muito importante. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu quero te dizer que não é tempo de desistir. Amém? Eu não sei qual é a situação, eu não sei por quanto tempo você está orando pelo teu esposo, pela tua esposa, pelos teus filhos, por uma porta de emprego, por alguma dificuldade, por alguma enfermidade, mas não é tempo de desistir. Eu aprendi que muitas coisas vêm pela insistência, nós devemos continuar insistindo. Então eu quero pedir para você hoje permanecer crendo, porque nós temos um Deus que é poderoso, é aquele que é criador dos céus e da terra, e Ele não mudou, querido. Ele não mudou. Depois da frustração dos discípulos, esse pai não foi embora. Esse pai não pegou o filho dele. Vamos para casa, meu filho, não tem mais jeito, não adianta. Se os discípulos não puderam fazer nada, por quê? Porque os discípulos de Jesus, querido, aonde eles iam, eles faziam milagres e maravilhas. Pessoas eram curadas, demônios eram expulsos. Esse pai, ele não pegou o filho e levou de volta para casa. Ele pegou o filho e falou assim: agora vamos até Jesus. Ele não desistiu. E o que acontece? Lá no versículo 22, Marcos 9, 22 vai dizer assim: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. É interessante, querido, porque Jesus, ele pergunta para esse pai há quanto tempo que o filho dele está passando por essa situação. E ele diz assim: desde a sua infância, ou desde quando ele era muito pequeno. E ele diz: muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Talvez você esteja assim há muito tempo. Eu passei muito tempo na igreja, indo até as atividades, frequentando célula, participando de ministério, indo às vigílias, às orações, participando de todos os eventos da igreja, mas ainda não tinha alcançado aquilo que eu mais desejava, que era a restauração da minha vida. Né? E eu falei para o Senhor, e eu disse para o Senhor que eu estava há X tempo naquela situação. Há quanto tempo você está nessa situação, querido? Há quanto tempo, de repente, você já deixou até de acreditar, porque você já está orando por... Né? Por exemplo, meu pai fez ontem 84 anos de idade. Ele ainda não é cristão, ele é espírita. Eu estou convertida há 16 anos. Há 16 anos eu oro para o meu pai.
Talvez você esteja orando por alguém há tantos anos e já pensa que não será mais possível. Esse pai, ele chega para Jesus, é interessante que ele chega para Jesus e fala assim: mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Existia uma dúvida no coração daquele homem. Existia alguma dúvida, ele frequentava, vamos dizer assim, trazendo para a nossa realidade, frequentava a igreja, ia nas reuniões de oração, ia para a escola bíblica dominical, frequentava o culto, mas ele ainda não tinha certeza se Jesus era poderoso o suficiente para fazer aquilo que ele estava pedindo. Então ele se apresenta diante do mestre e diz: se podes, tenha compaixão de nós. Sabe qual é a resposta de Jesus? Se eu posso. Essa é a resposta de Jesus, querido. Se eu posso, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Se eu posso, será que hoje pode despertar dentro de você uma confiança naquele que é todo poderoso? Porque não há absolutamente nada que Jesus não possa fazer, querido. O nome dele está acima de todo nome. O nome dele está acima da doença. O nome dele está acima da rejeição. O nome dele está acima do abandono. O nome dele está acima da dúvida. O nome dele está acima da dor. O nome de Jesus é poderoso. Nós cantamos isso aqui essa noite. O nome de Jesus, ele é poderoso. E ele está dizendo para a gente aqui: tudo é possível àquele que crê. E talvez você fale assim: Roberta, mas eu não tenho tanta certeza assim. Esse homem também não tinha, querido. Ele disse assim: eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Eu creio, mas eu não creio completamente. Eu creio, mas eu não tenho aquela certeza absoluta, realmente, que é possível. Eu sofro com esse menino a minha vida inteira. Então me ajuda a crer. Querido, nessa noite eu quero poder, com a história da minha vida, naquilo que o Senhor fez, trazer um pouco de esperança ao seu coração, para você crer que o nome de Jesus é poderoso, querido. Uma vez eu ouvi de uma serva de Deus que nós nascemos com uma marca. Deus, ele marca a gente, assim, no nosso nascimento, para que a gente use a nossa vida para louvor e glória do nome dele. Mas a todo tempo, o que o inimigo quer fazer? O inimigo quer pegar essa marca que o Senhor colocou sobre nós e fazer com que a gente não seja usado para a glória de Deus, e que a gente não viva o propósito que o Senhor tem reservado para a gente. Lá a palavra do Senhor diz lá em Jeremias que antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, né? Ele diz para Jeremias, antes que fosse formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia e te escolhi como profeta às nações. O Senhor, ele já conhecia Jeremias e já tinha um destino para ele. O Senhor, ele conhece você desde antes de você ser formado no ventre da tua mãe e já tem um destino para você, ele tem um propósito para a tua vida. Roberto, você não faz a menor ideia do que eu passei. Você não faz ideia que minha mãe me abandonou, que eu fui criado no orfanato, que eu fui rejeitado. Você não sabe que eu sofri violência doméstica. Você não faz ideia do que você está falando. Querido, eu faço ideia do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que antes que nós fôssemos formados no ventre, então antes do abandono, antes da dor, antes da rejeição, antes das tentativas do aborto, antes das frustrações, antes das decepções, antes de tudo isso, o Senhor nos conhecia e tem um propósito para a nossa vida, querido. E eu creio isso muito. Por quê? Porque eu creio que o Senhor me marcou e Ele me conhece desde o ventre da minha mãe. Ele tinha um propósito para a minha vida. Só que o que aconteceu comigo? Dos mais ou menos os meus 3 anos de idade até os meus 17 anos de idade, eu sofri uma série de violências sexuais na minha infância e na minha adolescência. Eu fui abusada mais de 8 vezes por mais de 7 pessoas diferentes, né? A minha infância até a minha adolescência foi marcada por abusos sexuais. Eu estou aqui contando para vocês hoje a minha experiência pessoal, amém? Eu não estou dizendo que o que eu passei vai ser a mesma coisa que vai acontecer com pessoas que passaram pela mesma coisa que eu. Mas comigo foi assim, né? Eu passei esse período sofrendo violência sexual. E no meio da minha adolescência, quando eu tinha 14 anos de idade, eu tive a minha primeira experiência homossexual. Eu comecei a me relacionar com outras mulheres, né? Eu comecei a namorar uma menina com 14 anos de idade. Só que meus pais não eram cristãos, né? Eu não tinha contato com ninguém, eu não fazia ideia do que era uma igreja evangélica, eu não fazia ideia de quem era esse Jesus que nós servimos hoje,
mas alguma coisa dentro de mim, quando eu deitava a minha cabeça no travesseiro, se eu pudesse, o que passava na minha cabeça é, se eu pudesse ser diferente, eu seria. Se eu pudesse arrancar esse desejo dentro do meu coração para viver uma outra coisa, eu viveria. Só que eu não tinha essa possibilidade, então eu entendi que eu nasci assim, que eu ia ter que aprender a viver daquele jeito, e que eu ia morrer assim, querido. E nisso passou 14, 15, 16, 17 anos, eu ainda estava com a mesma menina, estava no último ano do ensino médio, quando eu estava na casa de uma amiga minha do colégio, a gente brincava de vôlei lá no prédio, na quadra lá do prédio que ela morava, e passou um rapaz. Nisso que passou esse rapaz, ele olhou para mim e falou assim, Roberta? Eu falei, oi, Tiago, era ele. Né? E ele falou assim, oi, a gente se reconheceu, ele tinha estudado comigo quando eu era criança. Eu era bem pequena, a gente estudou junto na escola. E toda vez ele estava ali, a gente começou a se encontrar, ele ia para lá, perguntava quando a gente ia, a gente começou a conversar, e um dia ele falou para mim assim, Roberta, vamos lá em casa que minha mãe quer te ver. A mãe dele conhecia minha mãe, conhecia a gente. Eu, pelo menos, faço parte do grupo das mães da escola da minha filha. Né? A gente começa a conhecer mãe, a gente anda junto, sai junto. E elas se conheciam. E eu fui até a casa dele para poder falar com ela. Eu já tinha percebido o interesse dele por mim, né, para namorar. E eu subi e fui lá. Quando eu cheguei na casa dela, teve aquela coisa toda. Nossa, Roberta, como você cresceu? Tá a mesma coisa, não mudou nada. Né? Eu fui, entrei, ela falou, vem aqui no quarto para a gente conversar. Sentei na cama, querido. Quando eu sentei na cama com ela, a primeira coisa que essa mulher me disse foi, Roberta, eu estou vendo aqui que você namora uma mulher. E eu falei assim, aonde você está vendo isso? E ela disse, as entidades estão me falando. A mãe desse rapaz, ela era espírita do Omolocô, que é um bando e candomblé traçado. E ela falou para mim assim, as entidades estão me falando. E ela falou para mim assim, mas se você começar a namorar o meu filho, você vai conseguir sair disso. Sabe quando você recebe uma palavra de esperança, querido? Quando a gente não tem nada, quando a gente não está firmado na palavra da verdade, no Senhor, tudo que falam para a gente vira uma palavra de esperança. Né? E ela falou para mim assim, começa a namorar o meu filho, que você vai conseguir sair disso. Né? E eu terminei com a menina que eu estava, comecei a namorar esse rapaz. Nesse mesmo mês acontece uma festa, não sei se tem aqui em João Neiva, mas lá no Rio de Janeiro tem, que é chamada Festa de Cosme e Damião. Vocês conhecem? Que o pessoal sai correndo atrás de doce, tudo isso, então. Ia ter essa festa e eu passei a frequentar a casa dela, e ela falou assim, Roberta, vamos lá no centro. Queridos, quando eu falar centro, é centro espírita, tá? Quando eu falar entidade, são os demônios. E ela falou para mim assim, Roberta, vamos lá no centro. Eu falei, vamos. Eu falei, não vou não. Aí ela, vamos lá, para de bobeira, é festa de criança. Eu falei, não, eu não gosto dessas coisas, eu não vou. E ela falou para mim assim, Roberta, para com isso. A gente vai dar brinquedo, a gente vai dar bolo, a gente vai dar doce. Quando ela falou para mim assim, a gente vai dar doce, na mesma hora eu me lembrei, gente, eu dei doce com meu pai a minha vida inteira criança. Todo tempo ele fazia o saquinho, arrumava com ele, a gente ia lá, montava, e eu ia na casa da minha tia ou na rua e entregava doce para as crianças. Quando ela disse, a gente vai dar doce, eu lembrei do meu pai. Eu falei, ué, então não tem problema nenhum, fui até lá. Quando eu cheguei no centro, que eu pisei no centro, antes de eu entrar pelo portão, a mãe de santo estava numa distância assim com essa moça. Ela cutucou ela e falou assim, essa menina é médium de berço, ela precisa desenvolver. E eu não entendi nada do que elas estavam falando, fui até elas e falei assim, o quê? E ela falou assim, você é médium de berço, você precisa desenvolver. E ela falou, vem aqui durante a semana, que eu vou jogar búzios para você e eu vou te explicar melhor. Queridos, quando ela falou para mim assim, eu vou jogar búzios para você, na mesma hora me lembrou de uma coisa. Quando eu era criança, assim, na idade de 9 anos, mais ou menos,
eu tinha um hábito e meu pai comprava para mim, sabe aquelas revistas, agora tudo é internet, né? Mas eu sou da época da revistinha ainda. Nas revistinhas que vinha horóscopo, simpatia, que falava sobre signo, tudo isso. E ela falou para mim assim, e eu lembrei das revistinhas que meu pai comprava para mim. Eu já tinha feito um monte de simpatia, criança, adolescente, tudo isso. Quando ela falou, eu vou jogar Búzios, na mesma hora eu lembrei, eu falei, eu quero saber o que é isso. Nunca tive oportunidade de fazer de verdade. Sabe o que eu quero falar para vocês, querido? Tem coisas na nossa vida que acontecem lá atrás, muito lá atrás. Hoje, talvez seja apresentado ou oferecido algo para você que você vai falar, você vai responder assim, não tem nada a ver. Nessa frase, não é comum? Não tem nada a? Posso fazer isso? Ah, não tem nada a ver. Posso, né? Não tem nada, vou nem citar exemplo, não dá problema. Posso fazer? Não tem nada a ver. Ah, mas isso não tem nada a ver. Por que eu não posso fazer isso? Não tem nada a ver. Talvez não tenha nada a ver hoje. Mas eu quero te dizer que tudo que o inimigo planta lá atrás, uma hora ele vai colher, querido. Não tem nada que ele não faça sem propósito nenhum. Eu costumo dizer que essa revistinha que eu lia com 9 anos de idade, quando eu tive 17, ele foi lá colher o frutinho que tinha dado da semente que ele tinha plantado. Eu voltei naquela semana no centro, a mãe de santo abriu os Búzios para mim, e o que ela disse? Eu estou vendo aqui que você namora uma mulher. E eu falei para ela, como é que você sabe disso? E ela disse a mesma coisa, as entidades estão me dizendo. Mas, se você colocar roupa, se você desenvolver, você vai conseguir se libertar da homossexualidade. Quando ela falou aquilo, querido, foi mais uma palavra. E ela disse, você é médium de berço, você precisa desenvolver. Eu falei, mas médium de berço, o que é isso? Ela é médium por herança. Alguém da sua família já foi espírita, faleceu, e você recebeu essa herança espiritual, e você precisa desenvolver, senão nada na sua vida vai dar certo. E ela ainda falou para mim, você pode perguntar ao seu pai, à sua mãe, à sua família, que você vai ver o que eu estou falando é verdade. Fui eu lá. Meu pai, eu estava com 17 anos, meus pais já estavam separados, eu fui na minha casa com a minha mãe e perguntei, mãe, alguém da nossa família é espírita? E minha mãe falou assim, não, Roberto, ninguém é. Mãe, você tem certeza? Porque a minha família, por de mãe, é toda de Belém do Pará e para lá de 300 pessoas. Eu sei que eu já fiz uma árvore genealógica na época da escola. É muita gente. E eu falei assim, mãe, você tem certeza absoluta que aquele povo todo de Belém, ninguém é espírita? E ela falou assim, que eu saiba não. Fui até a casa do meu pai, fiz a mesma pergunta, pai, alguém da nossa família é espírita? Aí meu pai sorriu. Ele sorriu e falou assim, Roberta, vozinha era a mãe do meu pai, a minha avó, a gente se referia a ela assim. Ela já tinha falecido, ela faleceu quando eu era criança. E meu pai falou assim, Roberta, mamãe tinha um terreiro atrás da nossa casa. E quando você era bem pequenininha, eu levei você lá. E quando eu levei você lá, ela disse para mim que um dia você ia frequentar o centro. Querido, sabe quando tudo faz sentido? Tudo que eu estava ouvindo era o desejo do meu coração, não desejar uma outra mulher, né? Era a sequência de histórias familiares, a questão da minha avó, a questão da mãe de santo, tudo foi fazendo sentido, como se eu tivesse que viver aquilo. Mas eu quero dizer algo para você essa noite, querido. Nem tudo que faz sentido, nem todas as portas que se abrem, nem todos os caminhos que vão fluindo, é de Deus para a gente. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele abre a porta, mas Ele é um Deus que também fecha a porta. Já diz a Arca de Noé. Quem foi que fechou a porta da Arca de Noé? Foi o Senhor. Tinha fechadura? Não tinha, querido. Não tinha fechadura, foi o Senhor que fechou. E quem foi que abriu? O Senhor. Então, às vezes, a gente fica querendo passar por uma porta que está fechada, querido. Que é do Senhor para a gente, ou Ele está querendo ensinar, ou Ele não tem mais aquilo, ou o ciclo acabou, o tempo fechou, se findou, e a gente precisa entender que Ele tem uma novidade em alguma área da nossa vida para a gente viver. A gente precisa entender, porque não é porque tudo está dando certo, que todas as portas estão se abrindo, que sabe qual é a oração de muito crente hoje? Olha, eu estou aqui na igreja hoje, a gente está aqui na igreja. Ó, se eu for para casa, eu tenho que falar de Jesus para o meu vizinho. Se eu for para casa e o meu vizinho estiver na janela, é para eu falar de Jesus para ele. Se o meu vizinho não estiver na janela, é porque não é para eu falar de Jesus para ele. Olha, se eu chegar e a porta estiver meio aberta, é porque é para eu entrar. Se a porta estiver fechada, é porque não é para eu passar. A gente, em vez de se apoiar na palavra de Deus,
naquilo que o Senhor fala com a gente através da sua palavra, através do seu Espírito, para tomar decisão. Nós temos o Espírito Santo de Deus, querido, que nos guia, que é o nosso Consolador, que está guiando a nossa vida, que fala conosco, Ele está aí com você. Então não fique colocando isso em coisas, em suposições que possam acontecer. Creia que o Senhor Deus, Ele vai guiar a tua vida, querido. Ele vai guiar você na decisão que você precisa tomar, em qualquer área da tua vida, em qualquer esfera da tua vida. Eu não tinha Jesus, e eu acreditei que tudo aquilo que estava fazendo sentido era de Deus para eu viver. E meu pai me deu aquela roupa de baiana, toda de presente, sabe aquela roupa toda de baiana? Os fios de conta no pescoço, e eu comecei a frequentar o centro. Eu fiquei no centro, querido, 2 anos. Nesses 2 anos foi tempo suficiente para eu deitar para a entidade, colocar obrigação em encruzilhada, em cemitério, ver a mãe de santo fazendo trabalho com animal. Eu vi muita coisa lá dentro, mas a gente não está aqui hoje para poder engrandecer o nome do diabo, mas é para engrandecer o nome do nosso Deus, que é todo poderoso. Amém? Passei esse período no centro. No final, terminando esses 2 anos, eu ouvi uma vez uma pregação de um pastor que ele dizia assim, que Deus sempre planta um crente na nossa casa para trazer salvação para a nossa família. Quem é crente aqui já? Levanta a mão. Deus plantou você, querido, para trazer salvação para a tua casa. Creia e profetize a palavra de Deus, dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Profetiza a palavra, querido, a palavra do Senhor, porque você é o crente plantado por Deus. E nós carregamos aquele que é a luz, querido, e aonde há luz não há treva, não há. Então nós vamos iluminar para que nossa família seja salva para Jesus, amém? E nesse meio tempo, enquanto eu estava frequentando o centro, minha irmã se converteu. Minha irmã se converteu assistindo televisão. Estava passando, apareceu um programa de televisão, decidiram assistir. Ela e o esposo foram procurar uma igreja, se batizaram, frequentaram até a igreja Batista de Niterói, se batizaram lá. Não sei quantos conhecem aqui a igreja do pastor Fanini, um pastor ficou muito conhecido. E eles se batizaram lá, graças para a glória de Deus, são cristãos até hoje. E assim que minha irmã se converteu, ela me chamou para ir na casa dela. Eu brinco falando que a nova convertida chamou a macumbeira para ir em casa. Quantos aqui teriam coragem? Sabe quando que a gente tem coragem? Quando a gente entende que a gente não faz nada, quem faz é o Senhor, querido. Nós só somos canal. Eu falo que o erro do pregador é achar que ele está fazendo alguma coisa. Porque a palavra é de Deus, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A gente só é canal. Quando a gente entende que a gente é canal, aí a gente tem o privilégio e o prazer de ser instrumento do Senhor. Amém? Então ela entendeu essa mensagem, mesmo que rápido, nova convertida, me chamou para ir na casa dela. E minha irmã, quando eu cheguei lá, tinha uma mesa na sala, tinha uma Bíblia em cima da mesa, assim. Eu não entendi nada, olhei a Bíblia, até aí tudo bem, porque muitos ficam com a Bíblia aberta em casa, de repente a dela estava fechada em cima da mesa, né? E ela falou, Roberta, senta aí. Minha irmã já era casada, tinha filha mais velha do que eu, 8 anos. Nesse período eu estava com 19 anos de idade. E ela falou para mim assim, Roberta, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E eu falei assim, eu creio, claro. Ela, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu falei, sim, eu creio, claro. E ela perguntou pela 3ª vez, Roberta, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Aí eu já estava chateado de responder a mesma coisa, falei para ela assim, é claro, Beth, que eu creio. Eu fiz catecismo, eu fiz primeira comunhão, eu rezo Pai Nosso toda vez antes de começar a sessão lá no centro. É claro que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E aí ela abriu para mim, lá em Êxodo 20. Sabe o que diz em Êxodo 20? Não farás para ti imagem de escultura, nem do que está acima dos céus, nem embaixo da terra, e diante dela não se curvarás e não prestarás a ela culto. A primeira coisa que eu lembrei quando ela leu esse versículo é que no centro tinha um altar enorme, acho que desse tamanho, cheio de imagens de tudo quanto era tamanho. E eu era obrigada a sair do meu lugar, quando eu entrava, vim até a imagem que lá para eles era dona da minha cabeça, e eu tinha que encostar a minha testa no chão, prestando culto e adoração àquela imagem ali. Sabe uma coisa que acontece na igreja que é diferente? A gente pode entrar na igreja, a gente pode assistir os louvores, ouvir toda a palavra ministrada, nós podemos participar de todos os momentos de oração, virar as nossas costas e ir embora, e em nenhum momento Jesus vai obrigar a gente a adorar Ele.
Em nenhum momento. Mas a todo tempo ele vai tentar nos atrair à sua presença. Essa é a grande diferença. Aí minha irmã abriu lá em Levítico 18. Por quê? Porque nada que a mãe de santo tinha falado para mim tinha acontecido. Eu estava lá no centro, mas já estava na faculdade e continuava. Já estava namorando uma menina da faculdade. E minha irmã abriu lá em Êxodo 18, em Levítico 18, que diz: homem que se deita com outro homem, para Deus, abominação é. Querido, essa verdade é uma verdade que precisa ser pregada nos dias de hoje. Homem que se deita com outro homem, para Deus, abominação é, gente. Se a gente não se contentar com o Antigo Testamento, lá em Romanos tem mais. Até as mulheres mudaram o curso natural e começaram a se relacionar umas com as outras. E eu lembrei em como estava a minha vida naquele momento. E por último, ela leu Apocalipse 22, que eu falo que aquela lista de Apocalipse foi feita só para mim, foi um checklist. Que ela leu lá falando que os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, os efeminados e os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Eu preenchi toda ali. Feiticeira, porque eu era macumbeira. Idólatra, porque servia a imagem. Homossexual, mentirosa, porque para levar a vida que eu levava eu tinha que mentir muito, muito. E adúltera, porque eu não tive um relacionamento na minha vida que eu tivesse sido fiel, querido. E eu perguntei, eu só fiz uma pergunta para minha irmã, perguntei para ela assim: e agora? O que eu faço agora? Sabe o que ela me respondeu? Ora. Ela não me deu uma lista para preencher de todos os demônios que eu já tinha servido. Ela não falou para eu fazer uma campanha. Ela disse para mim assim: Roberta, ora, só ora. Oro quando? Como? Ela disse assim: você vai lá no centro, quando você botar aquela roupa de baiana, você vai perguntar a Deus se aquele lugar ali é dele para você. E queridos, eu fui lá, quando teve a sessão, tinha a sessão de 15 dias, cheguei lá, botei minha roupa toda, enquanto o pessoal rezava o Pai Nosso, eu fiz uma oração que eu me lembro até hoje. Eu falei assim: Deus, eu estou nesse lugar porque eu acho que eu estou te servindo, mas se esse lugar aqui não é seu, me envolve numa cúpula de vidro, mas não permita que nada se aproxime de mim. Queridos, eu, Roberta, conheço 3 formas da pessoa manifestar demônios. A primeira forma, quando o centro é de atabaque, aquele tambor, quando toca o atabaque, que tem aquele ponto de macumba, né, que é a música, e a pessoa vai e manifesta. Ou quando tem uma pessoa já manifestada, começa a dançar na sua frente, invocando aquela entidade ali. Ou quando a mãe de santo vem. Tocou o atabaque, o primeiro ponto, eu recebia em cada sessão mais ou menos de 4 a 5 entidades que eu manifestava no centro. Tocou o atabaque, eu não sentia absolutamente nada. Tocou de novo, eu não sentia nada. Aí veio uma pessoa manifestada, começou a dançar na minha frente, como se eu fosse um canal assim, interrompido, né? E eu não sentia nada. Até que veio a mãe de santo, querido. Quando a chefe do terreiro vem, o demônio ele tem que descer. Ela veio com uma espada enorme na mão, era uma festa que estava tendo lá, começou a riscar o chão com aquela espada, era um chão de cimento, começou a sair faísca. Nessa hora eu confesso, eu estava apavorada, começou a chamar a entidade e Deus só falava ao meu coração: eu não estou aqui, você não está me servindo nesse lugar. E uma coisa muito interessante, enquanto eu olhava a vida das pessoas ali, o Senhor me mostrava. Eu conhecia as pessoas que estavam ali, eu andava com elas, eu sabia o que acontecia. Eram pessoas que, no meu caso, muito sofridas, que passavam por muitas dificuldades. Sabe, dificuldade emocional, dificuldade em doença, dificuldade financeira. Até que um dia, depois da minha conversão, o Senhor falou algo comigo muito tremendo, assim. Eu cheguei na igreja, e na igreja tem pessoas doentes, não tem? As pessoas ficam doentes na igreja, gente? Sim. As pessoas passam por dificuldade financeira? As pessoas têm problemas no casamento, problema conjugal, tem problema com os filhos? Então, qual a diferença nossa que servimos a Jesus para aqueles que não servem a Jesus? Você sabe qual é a diferença? A diferença é que nós temos a paz que excede todo entendimento, querido. É saber que em cada momento de dificuldade nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco até a consumação dos séculos.
É saber que não importa qual é a dificuldade no nosso casamento, com os nossos filhos, de enfermidade financeira, qualquer esfera que seja, Deus, Ele não nos abandona, querido. E eu comecei a olhar a vida daquelas pessoas e pensar nisso. O que eu estou fazendo aqui? Infelizmente não foi assim que eu me converti. Naquele dia eu tomei a decisão de sair do centro. Deus falou claramente ao meu coração que Ele não estava ali. Eu entreguei todas as minhas coisas, entreguei tudo que eu tinha para a Mãe de Santo, deixei lá no centro e saí. Não foi nesse momento que eu me converti, passou 2 anos ainda. Esses próximos 2 anos foi o período que eu mais me afundei na homossexualidade. Conheci muitas pessoas, muitos lugares, fiz muitas coisas das quais eu me envergonho muito, mas aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para terminar até o fim, amém? Aquilo que Deus começou na tua vida, Ele vai concluir em nome de Jesus, querido. E o que aconteceu? Quando eu estava já no final desses 2 anos, eu estava vivendo uma situação péssima na minha casa com a minha mãe, muito ruim. Até que um dia eu saindo do trabalho, eu estudava de manhã, eu trabalhava de tarde, eu saindo do trabalho à noite já, quando eu ia botar a chave na porta de casa para abrir, eu ouvi um burburinho, um ruído. Na minha cabeça, que não conhecia nada de igreja, as pessoas estavam rezando, sabe? Eu tinha a impressão que as pessoas elas estavam rezando, e eu fui andando na direção daquele burburinho. Quando eu cheguei lá, estava tendo uma campanha de 7 terças-feiras de oração da Igreja Assembleia de Deus, com uma irmã lá, na casa da minha prima, que era atrás da minha casa. Minha mãe estava ali reunida, meus primos. Eu sei que eu perguntei se eu podia ficar ali. Nisso eu fiquei ali. E depois de 2 anos, sem manifestar nenhum demônio, eu manifestei naquele dia. Eu não sei se aquela era a primeira terça, se era a segunda, eu não sei. Eu sei que todas as terças-feiras, quando eu chegava no trabalho, até terminar, eu ia lá, na casa dessa irmã. Durante todas essas terças-feiras que eu fui, eu manifestei demônios. Até que na última terça, a irmã segurou no meu braço e falou assim: menina, você precisa receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O Satanás, ele quer te matar. Isso não é segredo para ninguém, não é verdade? O Satanás, ele quer matar, roubar e destruir, foi para isso que ele veio. Mas eu tinha a sensação dentro de mim que eu não ia ser aquela morte espiritual, que eu ia morrer mesmo. E eu comecei a procurar uma igreja, pedi para minha tia me levar a uma igreja, até que minha mãe tinha compartilhado a minha situação com uma pessoa que era dessa igreja. Eu me converti nessa igreja que eu sou membro hoje. E perguntei ela falou da minha história, até que eu recebi um convite para assistir um testemunho. Assisti o testemunho da irmã. No final, ela perguntou quem queria receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu levantei a minha mãozinha e me rendi a Cristo, recebendo Ele no meu coração como Senhor e Salvador da minha vida. Só que, queridos, eu conheço muitas pessoas que assim que se convertem, Deus ele faz a obra assim instantaneamente. Eu não sei se já tiveram oportunidade, mas de conhecer alguém. Mas lá na igreja tem uma pessoa que tinha dificuldade com drogas, era alcoólatra. Ele foi num retiro de carnaval, recebeu Jesus lá, depois disso nunca mais ele usou drogas, nunca mais ele encostou numa bebida. Assim, o Senhor fez uma obra linda na vida dele, ele vivia largado, hoje ele tem uma família, ele se casou. Assim, uma coisa incrível, já era uma pessoa de idade, uma coisa incrível já que o Senhor fez. Comigo não foi assim, querido. 15 dias, em torno de 15 a 30 dias mais ou menos da minha conversão, eu era bolsista na faculdade, eu perdi minha bolsa, perdi minha bolsa da faculdade, perdi meu emprego e eu fui ameaçada de morte. Eu me envolvi com uma pessoa que tinha... Esse culto está sendo filmado, não está? Me envolvi com uma pessoa, e eu fui ameaçada de morte. O que acontece, querido? Começou na minha vida um processo. Meu primeiro ano foi sobre a questão do espiritismo, até eu entender quem era Deus na minha vida. Sabe como é que eu entendi, querido? Depois de um dia de culto, eu manifestei na igreja, assim, muitos demônios. Saía um, entrava outro, saía um, entrava outro. Foi uma coisa horrível, foi o pior dia da minha vida na igreja em relação a isso. Até que no meio de outro, um dos pastores lá da igreja encostou em mim e falou assim: Roberta, você não recebeu Jesus no seu coração? E eu falei assim: eu recebi. E ele disse para mim assim: aonde o Espírito de Deus habita, Satanás não pode habitar. Querido, sabe quando vem no entendimento?
Muitas vezes a gente recebe Jesus no nosso coração, mas a gente não recebe Jesus no nosso entendimento. A gente precisa entender a obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário. A gente precisa entender o que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário para a gente. Querido, o sangue dele nos libertou. O sangue de Jesus, ele lava todo e qualquer pecado, e nós fomos libertos, redimidos, e passamos não mais a andar sobre o domínio das trevas, mas agora nós fomos transportados para a sua maravilhosa luz. É isso que o sacrifício de Jesus fez por nós. Só que às vezes na nossa vida a gente não entende isso. Quando o pastor falou para mim, Roberta, aonde o Espírito de Deus habita, Satanás, ele não pode habitar, eu entendi na mesma hora que agora o meu corpo era a habitação do Espírito de Deus e Satanás, ele não habitava mais. A partir daí, nunca mais eu manifestei qualquer tipo de demônio, porque a dúvida também é uma brecha. Por isso que nós precisamos falar com o Senhor, Senhor, me ajuda na minha incredulidade, eu quero crer com confiança, crer completamente. Não tem aquele Salmo 40 que diz, esperei com paciência no Senhor, algumas versões vão dizer, esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Quando a gente espera, querido, a gente só consegue esperar com paciência naquilo que a gente confia. A gente só consegue esperar pacientemente, direitinho, calmo, quando a gente tem a certeza absoluta com quem nós estamos lidando. E talvez a gente não tenha certeza absoluta ainda de quem é Deus na nossa vida, mas nós precisamos ter que o nosso Deus é um Deus que é todo poderoso. Passou-se os anos, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, e eu ainda orava ao Senhor para restaurar a minha sexualidade. Só que no meio desse caminho, eu conheci o Fabrício. Eu lembro que foi num período que eu chegava para o meu pastor, e eu falava para ele assim, eu não sei mais o que fazer. Eu sou muito sincera quando eu dou meu testemunho, quando eu falo qualquer coisa, querido, porque eu acredito que há poder quando a gente se expõe, tá? Há poder na exposição. Às vezes a gente segura muito os nossos pecados, nossas dificuldades, e não quer contar para ninguém, mas quando a gente fala, Deus, ele faz de uma maneira poderosa aquilo que a gente não imagina. Quando a gente precisa liberar perdão para alguém e a gente fica teimando em não liberar esse perdão, porque a gente não quer, quando a gente se libera, o Senhor, ele faz a obra de uma maneira que a gente não imagina e tira o fardo, troca o nosso fardo pelo fardo dele, que é leve e suave. E quando eu entrava na igreja, eu chegava na igreja, tem mulher na igreja, não tem? Ou não tenho? Tem, não tem? E eu, com toda essa dificuldade, me relacionava com outras mulheres na igreja. Participava de ministério, tudo. E algumas vezes eu cheguei na igreja, procurei um cantinho para eu sentar, sentava. Quando eu olhava para frente, se tinha alguma coisa que mexia com o meu coração, eu saía do meu lugar, trocava de lugar e ia para um outro lugar. Porque algo aconteceu, querido, quando eu recebia Jesus, sabe? Ninguém mandou... Quando eu recebia Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu namorava uma menina ainda, ninguém mandou eu terminar com essa menina, ninguém chegou para mim e disse, termina, você não pode mais. Ninguém falou para mim que eu tinha que trocar a minha roupa. Sabe o que as pessoas disseram para mim, lá da igreja? Falaram assim, Roberta, você agora é crente, recebeu Jesus, o culto acontece na terça, na quinta, sexta-feira tem vigília, domingo de manhã tem EBD, domingo à noite é o culto, a celebração de domingo, dominical, e no domingo pela manhã, você precisa vir, que se você quer se batizar, você precisa assistir a escola bíblica dominical. Eles me ensinaram um caminho, querido. Às vezes a gente vai com tanta imposição para a vida das pessoas, enquanto a gente precisa ensinar o caminho para elas, crendo que o Espírito de Deus, ele vai fazer a obra. E a obra começa de dentro para fora. E eu estava nesse processo de uma obra que o Espírito Santo estava fazendo na minha vida, quando eu virei para o meu pastor e falei assim, pastor, eu não aguento mais. Eu preciso que o Senhor me ajude. Só que não tinha mais demônio para expulsar, sabe? Tinha uma pessoa com uma falha de caráter,
com uma dificuldade muito grande, cheia de traumas emocionais por conta dos abusos que tinha sofrido, e ele olhou para mim com muita sinceridade no coração dele, isso há 17 anos atrás, há 17 anos atrás, ele virou para mim e falou assim: Roberta, eu não sei o que fazer com você, eu não sei o que fazer com você. E ele pegou um cartão de uma psicóloga, me entregou, e falou assim: procura uma psicóloga, porque eu não tenho mais. Eu, como pastor, eu já não sei mais, eu só posso orar pela sua vida, porque eu não sei mais como te ajudar. Eu procurei o tratamento, comecei a ir. Nesse meio tempo, conheci o Fabrício. O Fabrício, ele era da PIB do Porto Novo, lá de São Gonçalo. A mãe dele passou lá para Pibarg. Logo depois ele veio. E há 16 anos atrás, né? No nosso caso, há 14 anos atrás que a gente se conheceu, tinha o famoso Orkut. Quem pegou o Orkut aqui? Denunciando as idades. O MSN, né? A internet de escada, que a gente precisava esperar da meia-noite para poder falar. As mensagens eram mensagens de texto, né? Porque não tinha o WhatsApp, não tinha o Messenger do Facebook, não tinha nada disso, né? E o Fabrício, ele começou a adicionar as pessoas da igreja para fazer amizade no Orkut. E nisso que ele começou a adicionar, a gente começou a conversar, e batia papo, ele perguntava as coisas e tal. Até que um dia ele falou assim: eu posso orar por você? E eu falei assim: ué, pode? Quem rejeita a oração? Não, posso orar por você? Lógico que ele pode orar. Só que eu entendi o que ele queria dizer, ele queria orar para a gente ficar junto. E eu falei assim, pensei, né? Não falei, pensei, orar eu posso. Eu não podia namorar ninguém. Não é porque eu não podia que alguém estava me impedindo, mas eu não tinha condições de namorar ninguém. E ele falou para mim assim: vamos orar. Eu falei: vamos orar. Só que o que aconteceu, querido? Um pouco tempo antes, eu tinha feito uma oração a Deus. Eu estava na cozinha da minha casa, na pia, encostei no azulejo da igreja e falei assim: Senhor, eu quero um marido. E eu comecei a clamar a Deus, porque eu queria que Ele me desse um marido. E eu falei para o Senhor assim: Senhor, eu quero um marido crente. Eu quero um marido que seja crente desde criança. Porque eu quero que ele ensine as musiquinhas de criança para os nossos filhos. Senhor, eu quero que os pais desse homem sejam casados. Porque os meus pais eram separados e eu queria que o meu marido tivesse uma família cristã casada. Eu pedi isso tudo para Deus, né? E falei para o Senhor assim: Senhor, eu quero um homem baixinho, gordinho, sem barba na cara. Gente, meu marido, vocês viram meu marido? Quando eu conheci o Fabrício, que eu olhei para ele, falei: opa, baixinho, gordinho, sem barba, atendeu o quesito físico. Agora eu precisava conhecer esse menino. Então, quando ele falou: vamos orar, eu falei: vamos orar. Porque a oração, tem jovem aqui? Que solteiro? Tem jovem solteiro? Levanta a mão se tem jovem solteiro. Vou profetizar namorada, não. Oração não é beijação, é oração. Você vai orar para conhecer o outro ser humaninho. Você vai orar, você vai conhecer a família. E foi isso que a gente fez. Quando a gente começou a se conhecer, eu conheci quem? O Fabrício. Soube que ele se converteu com 6 anos de idade. Soube que meus sogros hoje têm quanto tempo de casado? 46 anos de casado hoje. Eu conheci a família dele. Eu sabia, conhecendo o que ele trabalhava, o que ele estudava, o que ele estava fazendo, tudo isso. E a gente foi orando. Nós oramos 5 meses. Mas no 3º mês, a gente começou a orar em março, querido. Março, abril, maio, junho. Quando chega junho, o que tem em junho? Além do aniversário do meu marido. Oi? Dia dos namorados. Aí Fabrício teve uma ideia brilhante. Ele falou assim: opa, vou falar para ela que é dia dos namorados e a gente vai começar a namorar. Vai dar certo, né? Morena, ele me chama de Morena. Morena, vamos namorar, Morena. A gente já está orando há 3 meses, Morena. Vamos namorar. Eu falei: eu não posso namorar, não. Eu não posso namorar. Mas Morena, você já conhece a minha casa, eu conheço seus pais, eu conheço aquela coisa toda, a gente já saiu, por que você não pode namorar comigo? Querido, o testemunho que está no YouTube de 2 horas, um livro de 100 páginas escrito, eu contei para esse menino em 5 minutos. Cheguei para ele e falei assim: eu não posso namorar com você porque eu sou homossexual, eu gosto de uma menina. Ele olhou para mim e falou assim: eu não posso ficar com você mesmo não. Mas ele mandou benzão, gente. Eu não posso ficar com você não, porque ficar não é de Deus. Eu vou namorar com você e para isso eu vou esperar o tempo que for preciso. Bonito, não foi? Fala, cadê o Foi bonito a ver, só que ele não fazia ideia do que ele estava falando, gente.
Quando ele falou, eu vou esperar o tempo que for preciso, eu acho que ele imaginou que seria mais assim, uns meses, né, para Deus fazer a obra, sabe? Deus anotou lá em cima. Sabe quando a gente tem que tomar cuidado com o que a gente declara. Ele declarou, vou esperar o tempo que for preciso, Deus fez assim, check, é esse. Falou que vai esperar, é esse. Senão acho que ele ia arrumar outro baixinho, gordinho, sem barba na cara, que ia aguentar esperar. E nisso a gente continuamos orando. Não começamos a namorar, passou mais... Gente, até meu pastor veio interceder. Um dia, uma quinta-feira à noite... não sei porque eu estava ali na igreja sozinha. Estava sentado sozinha na igreja. Tinha acabado o culto de quinta, ele veio. Roberta, namora esse menino. 4 meses, passar. Falei, pastor, eu sei que o senhor é o anjo da igreja, mas eu não posso namorar ele agora. Falei, por quê? Eu falei, pastor, porque eu não posso namorar para terminar. Não. Eu preciso ter certeza absoluta, né, que o Fabrício é o marido que Deus escolheu para mim. Né? E até que passou-se mais um mês, e o Senhor falou claramente ao meu coração, ele disse, Roberto, você pode namorar com ele, porque eu tenho uma família para você e para ele. Né? Eu entendi, a gente começou a namorar, em 1 ano e meio a gente se conheceu, noivamos, nos casamos, namoramos, noivamos e nos casamos. Nesse meio tempo a gente pediu confirmação a Deus sobre o nosso noivado, Deus sempre falando a mesma coisa, que eu tenho para você com esse homem é uma família. Né? E ele pediu não sei quantas confirmações, pastor, o Fabrício, ele estava igual Gideão. Coloca o algodão, tira o algodão, sabe? Coloca o algodão, tira o algodão. Ele estava assim, para comprar Deus confirmar, coloca o algodão, tira o algodão, coloca o algodão. Porque também, né, tinha que ter certeza absoluta. E aí Deus confirmou e a gente se casou. Assim. Ah, Roberto, mas e aí? Eu continuava desejando outras mulheres. Mas por que você se casou? Eu tomei posse de uma frase da Eixla, quando ela perdeu o filho dela, que ela disse assim... Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. E eu cria de todo o meu coração que Deus ele ia fazer a obra na minha vida. Eu lembro que durante essa caminhada de 6 anos, eu via pessoas assim que eram referência nessa questão, né, que eram homossexuais, depois caíram. Eu fui até ministrar uma igreja em Minas Gerais, onde o pastor falou para o outro pastor que me indicou, foi assim também, né? E ele falou assim, eu não gosto desse negócio de testemunho, porque a gente traz a pessoa aqui, e depois de um tempo a pessoa vai e cai, isso é complicado, não sei o que, não, só que ele confiava no pastor também, deixou levar, né, isso para a glória de Deus, isso já tem anos, tem uns 5 anos que é a idade da Radassa, eu estava grávida dela, tem 6 anos, né, e eu começou essa minha caminhada, e eu achava que Deus ia fazer o seguinte, que no dia do meu casamento, ia derramar, ia cair do céu, sei lá, um pozinho de plim-plim-plim, ia me transformar de homossexual a heterossexual. E aquela pessoa, querido, que decidiu casar, por que eu decidi casar? Porque quem não se imaginava com um homem, começou a se imaginar. Quem não andava de mão dada, começou a andar. Quem achava que envelhecer do lado de uma mulher ia criar cachorrinho, porque tinha decidido no coração de não ter filhos, eu decidi isso, no coração de não ter filhos, mesmo que eu morresse vivendo com uma mulher, eu comecei a sonhar, querido. Eu comecei a desenhar coisas de casa, nossos filhos começaram a ganhar nomes, né? A gente começou a pensar num casamento, a gente começou a sonhar, eu tinha prazer de estar do lado do Fabrício, eu tinha prazer de caminhar com ele, e por mais que a obra ainda não tinha sido completa, eu via grandemente o milagre de Deus na minha vida. Querido, talvez a obra da sua vida você não esteja vendo completa, talvez aquilo que você esteja pedindo, a sua causa impossível, você está olhando, e ela não fechou ainda, mas começa a ver a manifestação dos sinais de Deus na tua vida, querido. Começa a ver aquilo que Ele já vem fazendo, começa a ver, de repente você está orando para o seu marido se converter há anos, antigamente ele não suportava vir à igreja, e quando você falava de igreja, hoje ele já escuta você falar, hoje ele já assiste um programa com você, hoje ele já vem aos cultos de domingo, querido, começa a ver a obra de Deus na tua vida, porque o Senhor Ele faz, só que eu me casei e tudo continuou a mesma coisa, eu já estou terminando, tá? No final de 2 anos de casado, a gente estava vivendo um momento muito difícil no nosso casamento. Estava casada há 2 anos, e além da minha questão com a sexualidade, eu cresci ouvindo, não dependa de homem nenhum, o homem só vai te largar no meio do caminho, não dependa de homem nenhum, porque homem não presta, porque não sei o que lá, não sei. Eu cresci ouvindo isso, então, além do Fabrício ter uma esposa com problemas na sexualidade, ele tinha uma esposa insubmissa e completamente independente.
E a gente começou a ter muitos atritos no nosso casamento. Só que a gente não conseguia pensar em divorciar. Sabe por que a gente não conseguia pensar em divorciar? Por causa do coloca algodão, tira algodão. Porque Deus falou tanto que era de Deus o nosso casamento, que isso não passava pela minha cabeça. Eu falei, eu não posso me separar dele, porque eu tenho certeza que é de Deus. E por mais que o amor já não tivesse mais daquele jeito, sabe? Que todo aquele brilho, aquela paixão, que tudo aquilo já tivesse acabado. Eu quero te dizer que Deus, Ele é Deus para colocar amor no nosso coração de novo, querido. Ele faz o amor. Às vezes as pessoas vão até os líderes religiosos, os pastores, e falam assim, mas o amor acabou. Não posso mais ficar com ela porque eu não a amo mais. Eu não posso mais ficar com ele porque eu não a amo mais. Eu quero te dizer, se você não ama, se você não gosta, o Deus que cura AIDS, cura câncer, como curou da minha cunhada, que restaurou a minha sexualidade, é o mesmo Deus capaz de colocar amor de novo no coração. Porque Deus, Ele faz isso, Ele é poderoso para fazer, querido. Nunca duvide, por mais difícil que seja a situação. E no final desses 2 anos eu fui para um congresso. Chegando no congresso, o que aconteceu? Uma pastora estava lá ministrando e ela falou assim, gente, vamos orar. E levantei na minha cadeirinha, era um monte de cadeira assim, sentei, fiquei em pé. Só que enquanto ela orava, Deus ministrava 3 momentos da minha vida no meu coração. Deus ministrava o seguinte, primeira coisa que Ele ministrou no meu coração foi minha mãe grávida de mim. Né? Minha mãe, eu não tinha nome de menina, meus pais tinham tanta certeza que eu era um menino, que meu nome ia ser Roberto. Né? Minha mãe conta várias vezes que meu pai brincava com a minha barriga achando que eu ia ser jogador de futebol. O sonho da minha mãe, da vida da minha mãe, era ter um filho homem, ela teve 2 meninas. Então eu não tinha, e Deus, quando Deus me trouxe isso à memória, Deus falava para mim assim, você é a menina que eu escolhi. E Ele dizia de novo, você é a menina que eu escolhi. Depois disso, um segundo momento, eu me via, o Senhor me trouxe à memória do parto da minha mãe. Quando eu nasci, eu tive o cordão umbilical enrolado no meu pescoço. Quando eu nasci, minha mãe me conta a história que eu não chorava, que eu estava em sofrimento. Era para minha mãe ter me tido no dia 20 de janeiro e ela só foi me ter no dia 23. A bolsa estourou e eu já estava em sofrimento. E Deus falava para mim assim, Satanás tentou ceifar a tua vida desde o teu nascimento, mas eu te livrei, porque você é a menina que eu escolhi. E por último, querido, quando eu estava, nesse terceiro momento, o Senhor me mostrava o abuso sexual que eu sofri quando eu tinha 8 anos de idade. Para mim foi o pior, aquilo que marcou a minha vida, que foi traumático, difícil de lembrar, de viver, enfim, tudo. E naquele momento ali foi como se eu lembrasse de tudo que tinha acontecido, da roupa que eu estava usando, do lugar em que eu estava, da pessoa, de tudo que aconteceu ali. E Deus só falava uma coisa comigo assim, muito tremendo. Deus dizia para mim assim, você não estava só, eu estava lá. E Ele disse para mim, eu só permiti que todas essas coisas acontecessem na tua vida, para que as pessoas saibam que eu sou um Deus que posso salvar, curar e restaurar, que eu sou um Deus poderoso. Queridos, nessa hora, eu comecei a orar e a clamar a Deus. E eu gritava com Deus e eu falava com Deus assim, Senhor, eu falava com Deus assim, Senhor, se o Senhor acha que eu vou dizer para o Senhor, então, se o Senhor estava lá, por que o Senhor não fez nada? Porque normalmente é isso que a gente faz. Né? Se o Senhor estava lá, por que o Senhor não fez alguma coisa? Por que o Senhor não me tirou de lá? E eu gritava com Deus, eu falava assim, o Senhor está pensando isso, o Senhor está muito enganado. Porque se tudo que eu passei é para a tua honra e para a tua glória, eis-me aqui e envia-me a mim, porque as pessoas nos 4 cantos desse mundo vão saber que o Senhor é um Deus poderoso. Querido, era só o que eu falava para Deus, Senhor, faz. Só que eu não sabia, querido, que todas as vezes que Ele tinha falado ao meu coração, você é a menina que eu escolhi, Ele estava restaurando a minha sexualidade, entrando na minha casa, restaurando o meu casamento, e no final de tudo isso, dizendo para mim, você vai falar e as pessoas vão me conhecer. Quando eu cheguei, no final desses dias, quando eu cheguei na minha casa no domingo, eu olhei para o Fabrício e eu amei aquele homem como uma mulher deve amar o seu marido, querido. Depois daquele dia, nunca mais. Nunca mais.
Eu estou casada há 12 anos. Há 10 anos o Senhor completou a obra na minha vida. Nunca mais. Aquela pessoa que achava que ia passar mais de 80 anos lutando contra a homossexualidade, porque eu falei isso para Jesus. Eu falei, Jesus, nem que eu passe 80 anos lutando contra isso, mas eu quero viver para o Senhor até o fim dos meus dias. Porque, querido, muitas pessoas me perguntam assim, Roberto, mas como é que você conseguiu? Se foi tão difícil. Só tem uma chave para qualquer área da nossa vida, para qualquer vício, qualquer situação, qualquer fraqueza, qualquer pecado. É quando a gente se apaixona por Jesus. E a gente o ama acima de qualquer coisa. Quando a gente ama Jesus acima de qualquer coisa, a gente ama Jesus acima do pecado. A gente ama Jesus acima dos vícios, a gente ama Jesus acima dos seriados da televisão, acima das novelas que nos prendem, acima das redes sociais, acima dos jogos de videogame. A gente ama Jesus acima de qualquer coisa. A gente ama Jesus mais do que a casa na praia. A gente ama Jesus mais do que ama o nosso cônjuge. A gente ama Jesus mais do que ama nossos filhos. A gente ama Jesus mais do que qualquer coisa. Muitas pessoas lá da igreja falaram para mim assim, Roberto, você é doida. Como é que você vai viajar para o Espírito Santo com essa menina de 1 mês e 1 semana? Ela vai estar fazendo 2 aqui, né? 1 mês e 1 semana. Só que no meu coração só falava assim, eu não posso perder a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Eu não sei se eu terei outra. Eu não sei se eu terei outra. E assim a gente deveria viver todos os dias da nossa vida. Nós não sabemos se teremos uma nova oportunidade. Então ame a Jesus com tudo que você tem hoje. Declare o seu amor por Ele, ame Ele com tudo que você tem hoje. Amém? Será que você pode ficar de pé? Por favor. Será que o ministro de louvor, pastor, não sei se pode cantar uma musiquinha? Eu já estourei, devo ter estourado todos os tempos. Eu estou sem relógio, esqueci meu relógio em casa, lá no Rio, não dá para buscar. Queridos, eu só quero terminar lendo um versículo para você, um versículo não, uns 4. Eu citei para vocês o Salmo 40, no Salmo 40 diz assim, esperei com paciência pelo Senhor, Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, me deu um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso, o que Ele fez, temerão e confiarão no Senhor, querido. Eu não sei o que você está esperando, eu não sei qual é a sua causa impossível, eu não sei se tem alguma dificuldade no trabalho, eu não sei se tem alguma dificuldade no caráter, eu não sei se tem alguma dificuldade em relação a vícios, eu não sei qual é a sua causa impossível, mas eu gostaria muito de estar orando com você hoje, né? Se você puder, se você tiver, né, algum trauma de repente nessa área e você possa sair do seu lugar e vir aqui na frente para a gente estar orando junto. Você que tem alguma causa impossível, você que está com alguma doença emocional, querido, você que está lutando contra a ansiedade, contra a depressão, sai do seu lugar, querido. Talvez seja hoje o dia que o Senhor vai dizer, como disse para mim, nunca mais. Talvez seja hoje o dia que o Senhor vai fazer na tua vida aquilo que é impossível. Talvez seja o seu marido, o seu filho que está afastado. Eu não sei qual é a sua causa, querido. Talvez não seja como a minha, mas eu quero te dizer que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu não imaginava que o Senhor podia me salvar, mas além de me salvar, querido, Ele restaurou a minha sexualidade. Ele me deu um marido, Ele me deu uma família, Ele me deu 2 filhas, porque Deus, Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele cura o trauma, Ele cura a dor, Ele traz de volta. Ele é poderoso, gente. Ele é poderoso. Esse é o Deus da tua vida. Esse é o Deus da tua vida. Enquanto os meninos cantam uma parte dessa canção, sai do seu lugar e venha para cá. Venha declarar, venha dizer que Jesus está acima da sua situação, acima da sua dor. Sai do seu lugar e venha para cá com a gente. O nome de Jesus é poderoso. Diga isso, querido, declare isso. O
Oh Deus. Oh Senhor. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Eu quero orar com vocês, querido. Quero orar com vocês nessa noite. Mas antes de eu orar, eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que deseja receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem alguém aqui que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador? Se tiver alguém, levanta sua mão que eu quero conhecer você. Tem alguém aqui hoje que deseja dizer: Roberta, hoje é o dia que eu vou receber Jesus? Tem alguém que estava afastado dos caminhos do Senhor e deseja se reconciliar, querido? Tem alguém que hoje está voltando para a casa do Pai? Existe alguém, querido, que deseja fazer isso hoje? Alguém que nunca falou isso, mas que deseja levantar a sua mão e dizer: eu recebo a Jesus? Se não há, eu vou orar, amém? Deus amado, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero declarar que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor é o Deus criador de céus e terra. Pai, obrigada. Obrigada por ter enviado o seu único filho para morrer pelos nossos pecados. Obrigada pela obra salvífica de Jesus. Obrigada pelo que recebemos na sua morte. E obrigada, Pai, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. E por isso nós temos acesso a Ti. Obrigada, Deus. Muito obrigada. Pai, eu quero Te entregar, Deus, a vida dos meus irmãos aqui essa noite. Pai, em nome de Jesus, eles estão aqui apresentando as suas causas impossíveis. Eles estão aqui apresentando as suas dores, os seus traumas, as suas dificuldades, os seus vícios, as suas fraquezas. Eles estão aqui negando a si mesmo, tomando a decisão de renunciar, Pai, a si mesmo por causa do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço algo, Pai. Para a tua honra e para a tua glória. Se chegou o tempo, libera do céu as bênçãos que eles estão clamando. Libera do céu aquilo que aos nossos olhos são impossíveis. Libera do céu, Pai, o sim e o amém, porque de ti vem o querer e efetuar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus eu te peço, liberta aquele que precisa ser liberto, restaura quem precisa ser restaurado, transforma quem precisa ser transformado, cura quem precisa ser curado, traz de volta aqueles que estão longe de ti, Deus. Restaura casamentos nessa noite, Pai. Cura traumas emocionais. Liberta, Pai, da ansiedade, da depressão, do medo, porque nós sabemos que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Completa a obra que o Senhor começou, Pai, na vida desses irmãos, Pai. Completa a obra, Deus, em nome de Jesus, para que as pessoas vejam, para que as pessoas saibam e simplesmente entendam que o Senhor é um Deus poderoso, Pai. O seu nome será mais uma vez glorificado, Deus. Faz na vida dos meus irmãos, Pai. Tem corações aqui sofridos, Pai. Tem corações que estão sangrando, Deus. Corações, Senhor Deus, que foram abatidos, Deus. Mas a Tua palavra diz que nós podemos ser abatidos, mas não seremos destruídos. Então faz, Pai, faz essa pessoa se renovar, renascer, Pai, reviver. Troca, Pai, a tristeza pela alegria, Pai. O choro pelo sorriso, Deus. Deus, em nome de Jesus, troca fardos aqui. Queridos, entregue para o Senhor o teu fardo que está pesado, que você não aguenta mais carregar. Você que se sente sozinho, que está lutando sozinho, o Senhor está te dizendo nessa noite: eu estou contigo até a consumação dos séculos. Eu vou pegar o seu fardo e o seu jugo e tirar o meu fardo que é leve e te dar o meu jugo que é suave. Você vai receber a paz que excede todo o entendimento. Deus, em nome de Jesus, derrama paz, alegria, vida na vida dessas pessoas, Deus. Em nome de Jesus, cumpra o teu propósito no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus. É isso que eu te oro, te peço e te agradeço, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus. Pastor,
Gente, muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Deus. Amém. Queridos, o nome do Senhor é poderoso. Os planos, podem sentar, senta um pouquinho. O nome do Senhor é poderoso. A gente viu aí aquilo que Deus pode fazer. O inimigo tenta, mas quando Deus tem um propósito, quando Deus tem algo para realizar, quem é o inimigo? Ele não é nada. E eu vejo que a igreja, nós estamos completando 104 anos. Lá em 1 Samuel, capítulo 7, no versículo 12, ele diz algo interessante. Ele vai dizer Ebenezer. Quem sabe o que é Ebenezer? O que é? Até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos respirando, tem oxigênio, temos uma terra para pisar, temos uma roupa para vestir, temos uma casa. E a gente observa que mesmo que não tivéssemos nada disso, mas se temos vida, nós podemos dizer Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos dizer todos juntos, Ebenezer? Queridos, Deus é aquele que supre todas as coisas, e só estamos aqui. Essa igreja só existe porque lá atrás Deus salvou alguém. Surgiu em uma casa, aqui era apenas um ponto de pregação, uma pessoa que abriu para que pudesse na sua casa orar, e depois se tornou uma igreja, e há 104 anos, louvamos a Deus por todos aqueles que passaram por aqui, por todos aqueles que trabalharam, porque eu só tenho 8 anos que estou aqui, e é um trabalho de muitas pessoas, muitos passaram, e cada um deixou um pouquinho. E quando nós olhamos até as coisas ruins que acontecem, elas têm um propósito. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam o Senhor. Então são todas as coisas, e é preciso louvar ao Senhor. Mas quando a gente olha para frente, eu vejo que nós precisamos olhar para frente. O que Deus deseja para nós? O que você vai deixar aqui? E uma das coisas que você pode deixar é o seu testemunho. Você pode deixar a sua adoração, para que amanhã, daqui a 10 anos, um novo centenário, pessoas possam estar aqui por sua causa, por causa do seu testemunho, por causa da sua adoração, por causa do seu serviço. Nós temos falado a respeito de Lázaro, de Marta e Maria, que possamos ser um pouquinho desses três, e nós vamos ver que daqui a pouco essas paredes vão ser pequenas, vão ter que ampliá-las, mas só depende de nós. A Roberta, ela saiu lá do Rio de Janeiro para dar o seu testemunho, para falar do poder de Deus. E você pode falar do poder de Deus ao seu vizinho, ao seu colega de trabalho. Você pode falar do poder de Deus, daquilo que Ele já fez na sua vida, talvez até aquilo que Ele está realizando hoje. E algo interessante que marcou aqui também esse momento, a irmã dela, nova decidida. Muitas vezes a pessoa, não, eu tenho que conhecer, e é uma das coisas que eu tenho falado aqui. Não, a partir do momento que você tem Cristo como Senhor e Salvador, só aquilo que Cristo fez na sua vida, você já pode sair falando. Eu olho para a mulher samaritana, ela no primeiro minuto, ela saiu e já falou. E isso é maravilhoso. Isso é quando nós entregamos a vida ao Senhor e reconhecemos quem Ele é, a gente já pode sair e falar, a gente já pode testemunhar daquilo que o Senhor fez. Então, vamos fazer isso. Se nós nos comprometermos com isso, o ano que vem, não é daqui a 10, 20, no ano que vem,
esse local já pode estar pequeno. O ano que vem, se você se comprometer a testemunhar daquilo que o Senhor tem feito, daquilo que está na palavra, e uma das coisas que a Roberta falou, a palavra de Deus, ela é a verdade, ela vai permanecer para sempre, e que assim você venha falar a palavra do Senhor, viver a palavra, testemunhe daquilo que Deus fez na sua vida, testemunhe da palavra do Senhor, sirva ao Senhor. E eu louvo a Deus porque nós vamos receber o congresso aqui, Roberta, e os irmãos têm trabalhado 2 meses aqui de mutirão para acertarmos algumas coisas, e graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de serviço dos irmãos, da contribuição, eu louvo a Deus por isso, e eu vejo que só isso, as pessoas estão passando e estão vendo essa comunhão, estão vendo isso, e isso é testemunho, e isso é serviço, e nós vamos ver, e também adoração. Adorador verdadeiro, ele adora em qualquer lugar, em qualquer tempo. É algo que a Roberta falou. Não importa o que eu estou pensando, importa o que a palavra diz. A palavra diz que eu tenho que andar assim, que eu tenho que ser assim, e nós precisamos obedecer. E que possamos obedecer a palavra do Senhor. E dessa forma, Deus vai abençoar. Deus vai suprir todas as coisas. Vamos colocar de pé mais uma vez, vamos louvar ao Senhor, engrandecendo a Ele, pelo centenário, 104 anos de existência deste local, e pedir perdão também, perdão pelas falhas que tivemos durante esse tempo. Pai, graças eu te dou, ó Pai, por todos os pastores que passaram por aqui, desde Loren Reno, o primeiro pastor que aqui esteve, ó Pai, desde a família Silvino Matos, que abriram as suas portas, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a todos ainda, os entes queridos, ó Pai, os parentes, que o Senhor tome todos em Tuas mãos. Obrigado por esta família ter começado esse trabalho aqui. Obrigado, Pai, por cada servo do Senhor que até aqui tem construído essa história. Ó Pai, mas sabemos que agora somos nós, é a nossa geração, a responsabilidade está sobre nós, sobre cada um que é membro desta igreja hoje. Ó Pai, que o Senhor venha repousar sobre nós a Tua unção, o Teu poder, para que de fato possamos testemunhar do poder do Senhor, para que de fato possamos, Pai, ser testemunhas fiéis do Senhor, para que possamos ser adoradores, Pai, fiéis ao Senhor. Então toma, Pai, tome agora cada membro dessa igreja, cada novo decidido, aqueles que estão se achegando a nós, Pai, que o Senhor abençoe ricamente, ó Pai querido, e que o Senhor venha, ó Pai, fazer com que possamos frutificar e multiplicar, Pai, nessa terra, pois aqui é a terra que o Senhor nos colocou, e sabemos que é aqui, Pai, que o Senhor irá nos abençoar. Abençoa-nos, Pai, abençoa cada família, abençoa, Pai, cada um que aqui faz membro desta igreja, e aqueles que virão a ser, Pai. Ó Pai, obrigado, Pai, porque podemos contemplar pelos olhos da fé, ó Pai, o milagre da multiplicação, ó Deus, o milagre da restauração, pois sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso. Ó Pai querido, que o Senhor, ó Pai, nesse instante eu peço perdão ao Senhor pelas falhas dos membros, pastores, até nossa mesmo, Pai, que o Senhor nos perdoa, Pai, porque muitas vezes falhamos com o Senhor, falhamos com as pessoas, falhamos com a comunidade, que o Senhor venha nos perdoar. Perdoa, Pai, as falhas, a falta do Teu povo. Ó Pai querido, mas obrigado, porque mesmo diante das falhas, mesmo diante das situações difíceis, podemos dizer Ebenezer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado, Pai, obrigado por cada membro, obrigado por cada um, ó Deus, que se encontra aqui, que ainda não é membro, mas sabemos que o Senhor pode fazê-los, não só membros, mas servos do Senhor, que venha servir ao Senhor em toda a sua vida, onde quer que esteja, pois sabemos, Pai, que o Senhor procura adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Então toma em Tuas mãos, Pai, obrigado. Ó Pai, toma a Roberta na Tua mão, o Fabrício, a Radassa,
ó Deus, que o Senhor tome essa família toda nas tuas mãos, guarda, livra, supra todas as coisas, Pai, na vida deles. Ó Pai querido, que o Senhor também, a programação que eles têm durante ainda essa semana, que o Senhor abençoe, toma em tuas mãos. Ó Pai querido, o Senhor toca na vida de cada um também, ó Deus, que venha comprar os seus livros, pois sabemos que faz parte do seu sustento. Ó Pai, que o Senhor abençoe. Ó Deus, agora eu peço ao Senhor também, ó Deus querido, pela vida do prefeito dessa cidade, tome ele nas tuas mãos, guarda, proteja, dê sabedoria a ele, assim como toda a sua equipe, Pai. Ó Deus, esteja com o legislativo, esteja com o executivo, abençoe a todos, Pai, toma nas tuas mãos. Ó Pai, que o Senhor esteja abençoando a nossa cidade, toma nas tuas mãos, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Agora eu peço ao Senhor que nos leve em paz para os nossos lares, que nos dê um restante de semana abençoado, guardado, amparado pelo Senhor. Nos livra, Pai, de todo mal. Aqueles que vão trabalhar amanhã, leve em paz. Dê, Pai, um restante de semana maravilhoso, excelente, guardado e amparado pelo Senhor. Ó Pai, eu quero agradecer também, ó Deus, pelo alimento que vamos comer ali atrás agora. Ó Deus, aquilo que cada um fez de coração e trouxe, ó Deus, para nos confraternizarmos nessa data tão importante. Então, obrigado, Pai, pela mão de cada um, obrigado pelos irmãos que prepararam todas as coisas ali. Abençoa-nos, Pai, que venha fazer-nos bem. Essa é a oração que eu faço, Pai, no nome precioso de Jesus, hoje para todos sempre. Amém, amém. Então, estamos de aniversário, vamos dar uma salva de palmas, né? Todos nós somos aniversariantes. É isso. Que Deus abençoe ricamente a todos nós. Agora uma mais forte, porque essa é para o Senhor, porque Ele é que nos deu toda essa condição de estarmos aqui. Queridos, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Não vá embora, como eu disse, os irmãos trouxeram algumas coisas ali, tem um coffee break ali, maravilhoso, que os irmãos prepararam, e eu convido a igreja a estar pegando e levando os nossos visitantes e servindo ali. Que Deus abençoe, vão em paz, em nome de Jesus.